Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você vai ver o vídeo, né? Mais uma vez Douglas Domiti. Hoje é meu dia de falar do nosso universo cartomântico, do universo do Petit Lenormand, no universo da cartomancia, universo do tarô, né? Hoje é meu dia de falar desse assunto um pouquinho. Eu queria comentar com vocês algumas coisas interessantes no sentido de mediunidade e cartomancia, né? Essa relação muito estreita que a gente aqui no Brasil tem o hábito de fazer, né? Do cartomante, da pessoa que lida com cartas, normalmente com a questão mediúnica, de ser um médium, é uma questão muito nossa, da nossa cultura, tá? Não é necessariamente a necessidade de você ser um médium para você ler as cartas. Existe uma técnica, uma metodologia de leitura. Seja da escola brasileira, seja da escola europeia, você tem toda uma metodologia de você ler, sem a necessidade de você estar com uma entidade do teu lado te orientando. Assim como também não existe uma vinculação da escola brasileira com uma linha espiritual de ciganos, nem da escola europeia, tá? Eu já tive alunos meus que eram da Umbanda, eram praticantes da Umbanda, e que eles pararam o curso comigo porque, não, mas a escola europeia, eu quero ler o baralho cigano por causa do meu cigano. E o cigano, a entidade no centro, quando desceu, chegou e me falou, olha, não, você tem que fazer o jeito que aquele cara estava te ensinando, porque eu leio daquele jeito. Então, espiritualmente, muitos ciganos trabalham com a leitura europeia, não com a leitura brasileira. São métodos diferentes, não necessariamente que um está mais vinculado à linha cigana do que o outro, tá? No Brasil, sempre foi muito vinculado aos ciganos, mas não é nessa necessidade, tá? E não há necessidade de uma mediunidade para a leitura. A leitura é uma técnica, uma aplicação, uma metodologia de leitura, tá? Seja brasileira, seja europeia, são metodologias. Claro que você trabalhando com as cartas, você mexendo com as cartas, você aprendendo essa metodologia, você desenvolve uma percepção. Mas isso é uma percepção que todos nós, qualquer um de nós pode desenvolver. Não é necessariamente uma mediunidade, você não vai ter clarividência a partir disso, nem ouvir espíritos, nem conversar com espíritos. Não. Mas você passa a ter percepções. Muitas vezes a cliente chega na tua frente e vai perguntar de um namorado, só quando ela começa a falar o nome do namorado, ela só fala o nome, você começa a embaralhar e já te dá uma energia pesada, você já sente uma sensação ruim. E quando você abre o jogo, aquele jogo confirma que aquela pessoa não é legal para o consulente. E tem vezes que a pessoa fala de outra pessoa e você começa a embaralhar e já te dá uma sensação boa, agradável. Né? Então, mostrando que aquela pessoa é uma pessoa agradável para o consulente. Então, essa percepção todos nós desenvolvemos. E se nós somos humanos, todos nós temos, temos similitudes, né? Certos contatos aí das nossas vidas, de certos sentimentos. Todos nós amamos, todos nós sentimos tristeza, todos nós temos raiva, medo, e esses sentimentos nós desenvolvemos. Essa questão empática com o consulente, a gente desenvolve com o tempo. E isso você não precisa de uma mediunidade para isso. Essa sensibilidade é feita com todo mundo. A gente vê na constelação, né? Falando um pouquinho da constelação da área terapêutica, pessoas que não têm nenhuma mediunidade vão participar da constelação, representam pessoas e fazem representações incríveis, sem nenhuma mediunidade, simplesmente porque é empatia do ser humano, né? A nossa empatia que nós temos um pelo outro. Então isso é desenvolvido, isso não é necessariamente mediunidade, tá certo? Então a metodologia, são duas metodologias que te dão condições de você fazer uma leitura sem a necessidade da mediunidade. Não necessariamente nenhuma delas esteja vinculado a uma linha cigana. Tem ciganos espirituais que trabalham com a metodologia brasileira e tem ciganos espirituais que trabalham com a metodologia europeia. Tá? Então eu já tive algumas pessoas que saíram do curso em função disso, porque queriam justamente a metodologia brasileira por ser da linha dos ciganos. E isso não é verdade. Eu já vi ciganos falarem para os seus médiums, né, para estudarem a europeia, que era a que eles trabalhavam, tá certo? Então eu queria falar um pouquinho desses aspectos hoje. Vamos lá, né? Ter claro assim, mediunidade e cartomancia não necessariamente estão vinculados, tá? Mediunidade muitas vezes é né? E se você tem uma mediunidade bem desenvolvida, realmente, uma mediunidade equilibrada, você nem precisa das cartas. As cartas é um detalhe, né? Se você não tem uma mediunidade equilibrada, você pode trabalhar com as cartas, daí que ela vai te servir como realmente uma orientação para você guiar essa mediunidade que não está desenvolvida, que não está preparada, tá? Mas uma coisa não está necessariamente vinculada à outra, tá? Eu não trabalho mediunicamente, já trabalhei, mas não me desenvolvi mais, não tenho nenhuma percepção de vidência, de clareaudiência,
e trabalho com as cartas com resultados excelentes, inclusive com muitos detalhes, que o Lenormand é um baralho que traz muitos detalhes da vida do consulente, da origem dos problemas, então e a gente consegue pegar todos esses detalhes com a técnica. A técnica do Lenormand é muito rica, tá certo? Então fica a dica aí, boa semana para todos, até a próxima.